Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo falando mais um pouco das ideias humanistas secular, que tem como principal característica o antropocentrismo, o homem no centro, o ser humano no centro, a valorização do ser humano, a valorização do material e não do espiritual. Recebi um comentário em um vídeo meu que eu falei um pouco do judaísmo e um inscrito, ele pediu para mim falar a respeito da diferença entre judaísmo e cristianismo. Judaísmo e cristianismo. Como eu estudei as duas doutrinas, as duas religiões, primeiro eu estudei a religião cristã, pois por herança eu era um cristão, pois vinha de um berço cristão, e o que eu conhecia do judaísmo era quase nada, mas eu conhecia a doutrina cristã, de que Jesus ou Yeshua é o Cristo, ou seja, o Messias, enviado da parte de Deus para salvar a humanidade, dos seus pecados, ou da consequência dos pecados. E estudando a Bíblia cristã, lá ela diz que veio para o que era seus e os seus não receberam, o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para os que creram em seu nome. Então, nesse texto da Bíblia e do Novo Testamento, diz que os judeus rejeitaram, o Messias, e devido à rejeição deles ao Messias, a mensagem sobre o Messias, sobre a salvação, foi estendida aos outros povos, aos gentios, como é chamado, pessoas não judeus, aos não judeus. Isso é o que reza o chamado Novo Testamento. Mas eles não dizem por que os judeus, os israelitas, não aceitaram esta alegação de que Yeshua, Jesus, era o Messias. Porque a maior parte dos judeus rejeitaram essa doutrina, esse ensinamento de que Jesus é ou era o Messias. Então, no judaísmo, Jesus não é Deus, nem faz parte de uma trindade e definitivamente não é o Mashiach, ben Davi.
Não é. No judaísmo, Jesus não foi, não é e nem será o Mashiach ben Davi. Por quê? Essa é uma das diferenças do judaísmo, fundamental do cristianismo para o judaísmo. Se você acredita, se algum judeu acredita que Jesus é o Mashiach das profecias judaicas, ele deixa de ser judeu, deixa de fazer parte do judaísmo que diz. Judeus ele continua sendo, agora não faz parte mais da religião judaica. Por quê? Porque de acordo com a interpretação profética dos judeus, dos rabinos, o Mashiach é um ser humano, um descendente de Davi, através da linhagem de Salomão. É fruto de uma relação sexual. Não é um ser divino, um ser celestial, um extraterrestre. Não é como ensina o cristianismo. Eis aí uma das diferenças. O cristianismo pegou as chamadas profecias do chamado Velho Testamento e começou a dar interpretação para dizer que se cumpriu profecias na vida de Jesus. E uma dessas profecias, que ele diz que é uma profecia, é Isaías 7,14, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Essa passagem das Escrituras judaica, os cristãos interpretam aplicando-se ao nascimento do Messias. E é o que os cristãos conhecem, essa interpretação, mas não conhecem a interpretação judaica, que está claro ali que ali não se refere ao Messias, ben Davi. Aquele sinal ali, você lendo o contexto, você vai ver que ali é um sinal para o rei Acais. Acais, naquela época, estava em guerra com os sírios, passando por aperto ali, e de acordo com o relato, ele diz que o Deus de Israel disse que ia dar a ele um livramento. E como sinal, eis que a virgem estava grávida e daria luz a um filho. E como sinal desse livramento, esta jovem mulher ia ter um filho naqueles dias, ia servir de sinal. E aquela jovem mulher, de acordo com a interpretação judaica, era a própria mulher do rei Acais. Só é você ler o texto lá, do verso 1 até o 14, e seguindo você vai perceber que nos dias do nascimento dessa criança, os judeus iam estar numa fase boa da vida, comendo leite e mel, né? Leite e mel. Ia estar numa fase boa. Então ia sair daquela guerra e acabar sendo vitorioso, o rei, e ia viver uma vida folgada, né? Uma vida folgada. Mas o cristão pega aqueles textos ali, os padres católicos pegou aqueles textos ali, dizendo aqui o sinal é profético. E aí inventou essa questão de que Maria, lá no Novo Testamento, em Mateus 1,23, que ali se refere ao nascimento de Jesus. Aqui está escrito: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Mas aquela palavra virgem lá não significa a mulher que não teve relação sexual.
Ali está no texto, ali está Alema, a alma, a alma, a alma. Quer dizer, uma jovem mulher e não uma virgem. Virgem tinha que estar ali, betula, que quer dizer virgem. E a palavra alma quer dizer uma jovem mulher. A Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia de Jerusalém já traz uma jovem mulher e não virgem. E não virgem. Mas o texto lá quer dizer que aconteceu um milagre, né? No livro de Mateus diz que aconteceu um milagre, que Maria teve um filho sem ter relação com José e que continuou virgem antes do parto e depois do parto. A Igreja Católica ensina assim. Mas aquilo ali não tem base para dizer que se refere ao Messias judaico, porque o Messias do judaísmo é fruto de uma relação sexual. E aí até há grupos cristãos que creem que Jesus foi filho de Maria com José e que não tem nenhum pecado nisso aí, nenhum erro nisso aí, que é um filho de homem, você está entendendo? Então, é uma das diferenças. Jesus no judaísmo ele nunca foi e nem é o rei ungido. Outra coisa, porque o judaísmo, o Mashiach dos judeus, ou seja, o rei ungido, o Melech HaMashiach, o rei ungido, ele é um descendente de Davi. E se, como está dizendo lá, que Jesus é descendente do Espírito Santo, é fruto de uma relação de Maria com o Espírito Santo, então ele não é filho de Maria com José, é filho do Espírito Santo. Ele não é um ser humano, ele é um ser divino. E para o judaísmo, o Mashiach é um ser humano. Um descendente de Davi através da linhagem de Salomão e vai ser um rei como Davi foi. Um rei político que irá governar a nação e esse governo dele se estenderá a todo o mundo, né? A todo mundo de acordo com o ensinamento judaico. Então essa é uma das diferenças. O Messias dos judeus é um ser humano, não é um ser divino. Outra diferença, o Mashiach dos judeus não vem morrer para salvar ninguém. Ele não é um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz lá em João, para dizer que ele representava o Cordeiro da Páscoa. Não, o Cordeiro da Páscoa não foi para perdão do pecado. O Cordeiro da Páscoa lá, naquele conto judaico, foi para simplesmente sinalizar ali, com o sangue dele, sinalizar as portas da casa dos judeus. E depois eles comiam daquela carne, né? Mas ali não era para sacrifício de pecado, não. O texto lá não disse que era para sacrifício de pecado. Então, outra interpretação errada do chamado cristianismo, né? O Mashiach judaico não veio morrer para perdão de pecado. No judaísmo, quem perdoa o pecado é Deus, quando o homem se arrepende. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará o perdão. Não precisa ninguém morrer no lugar dele para ele ter perdão dos seus pecados, de acordo com a religião. Então é outra diferença. Jesus não é o Messias não vem morrer para perdão de pecado, ele é um rei que vem para governar. Outra coisa, Jesus nunca sentou em trono nenhum para governar. Pelo contrário, foi morto pelos romanos e jogado a culpa nos judeus e não governou. E segundo as profecias do judaísmo, judaica, o Messias é lá em Jeremias 23, 5 e 6, é um rei descendente de Davi que, sendo justo, governará. E nos seus dias haverá paz e justiça na terra. Jesus não governou, não trouxe paz para a terra e existe guerra até hoje. É sinal de que o Mashiach nunca veio, né? Nunca veio e nem virá. Então, esses são os pontos de diferença do judaísmo e do cristianismo. No judaísmo, só o Deus judaico é adorado.
não se tem culto para Jesus. Não tem culto para Jesus. Pois até mesmo o Novo Testamento diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestar culto. Jesus falou isso aí. Repetiu isso aí. Então Jesus, como um judeu religioso, de conhecedor da Torá, ele disse que culto não se pode oferecer culto ao Messias. A nenhum ser humano. O culto tem que ser oferecido ao Deus de Israel, a Ele só. Porque se assim você faz, você está sendo infiel, está cometendo o pecado da idolatria, está sendo infiel, está entendendo? E está sendo mal visto pelo Deus de Israel. O Deus de Israel fica com ciúme de você, da pessoa que faz isso, né? Então, esses são os pontos que tem aí do judaísmo e cristianismo, as diferenças que há. E eu conheci os dois lados da religião, religioso, tanto do judaísmo como do cristianismo. Tem mais coisas aí que eu não lembro, mas o que eu quero concluir aqui é que eu, hoje, não estou nem de um lado nem do outro. Não estou, nem sou do judaísmo, e nem sou do chamado cristianismo. Eu não sou adepto de nenhuma dessas duas religiões, mas pois vejo em tudo isso lendas, mitos e que crenças ilusórias, porque jamais um ser humano irá governar o mundo. Irá governar o mundo. Um ser humano só ditar as regras do mundo. Se há várias nações, vários governos, cada um com a maneira de pensar. E nós hoje vivemos uma democracia, que é o que é a liberdade, né? A liberdade. E que cada nação é livre para escolher o seu governante. E nós já damos, né? Já discordamos de qualquer tirano, né? De qualquer rei absolutista. É isso aí. Então eu hoje não sou nem cristão e nem judeu, nem israelita. Não faço parte do judaísmo nem do cristianismo mais. Mas hoje advogo e defendo o humanismo secular, as ideias humanistas secular, que é liberdade. O ser humano é livre, livre para pensar, livre para acreditar e para desacreditar. Ele é senhor da sua vida, faz da sua vida aquilo que ele quer. E como senhor da sua vida é inteligente, é capaz, tem o poder da razão para analisar e decidir aquilo que é melhor para si. E não está preso a nenhuma autoridade, seja de Deus, ou deuses, ou de seres humanos que querem tiranizar o outro ou escravizar o outro ser humano. Então, fiz esse vídeo para simplesmente responder e falar para esse rapaz que pediu que eu falasse mais sobre as diferenças do judaísmo e cristianismo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal.